Eu canto desde os 2 anos e meio e sou adventista desde os 5. Toda a minha família é adventista e nós somos adventistas desde que nos mudamos para o interior de São Paulo, que foi assim que o meu pai faleceu, que eu vou contar um pouco para vocês hoje de como foi a nossa trajetória e como nos tornamos adventistas do 7º dia. Mas antes eu gostaria de ler com vocês o Salmo 150. Quem quiser encontrar para acompanhar comigo. Aleluia. Louvai a Deus no seu santuário. Louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus atos poderosos. Louvai-o conforme a sua muita grandeza. Louvai-o ao som da trombeta. Louvai-o com saltério e com harpa. Louvai-o com adufes e com danças. Louvai-o com instrumentos de corda e com flauta. Louvai-o com símbolos sonoros. Louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Louvai ao Senhor. Então vamos louvar ao Senhor. Eu comecei a cantar, eu tinha mais ou menos uns 2 anos e meio. E com 5 anos nós fomos para a igreja. Então isso se tornou mais evidente em mim, porque lá tem os coraizinhos, essas coisas. E então eu comecei a participar. E logo no primeiro 13º sábado que teve, a professora já me colocou para cantar. Então eu já cantei lá na igreja. Fazia poucos sábados que nós estávamos frequentando a igreja. Mas como elas perceberam que eu gostava de cantar, já me colocaram para cantar. E eu comecei a seguir. E a senhora que nos deu o estudo bíblico também, ela percebeu o gosto que eu tinha para a música e a facilidade que eu tinha também. E começou a custear os meus estudos de música. Começou a pagar canto, piano para mim. E por intermédio dela eu pude estudar e me especializar nessa área da música. Com mais ou menos uns 12 anos, eu comecei a ter o desejo de gravar um CD para realmente poder fazer parte do ministério, poder levar os meus CDs e que as músicas que eu cantasse fossem além de onde eu estivesse. Mas é um trabalho muito caro e nós não tínhamos dinheiro. Minha mãe é viúva, somos em 3 irmãos, então não tinha menor possibilidade de gravar um CD. Então, minha mãe teve a ideia de nós fazermos uma fita cassete demonstração, gravar 2 músicas e levar em alguns lugares para tentar patrocínio. Então, foi assim que nós fizemos e ela levou. Em um dos lugares que ela levou, por coincidência, estava o empresário do Jean Giovanni, na época. Era um empresário bem conhecido no meio secular. E ele gostou bastante. E queria produzir um CD para mim, mas de música sertanejo, pop, não música cristã. Então, minha mãe chegou bem animada em casa. Nós não tínhamos muitos anos de adventismo ainda, era o quê? Uns 7 anos de adventismo. E minha mãe tinha ficado um tempo fora da igreja por conta do sábado. Então, ela tinha voltado até que recente. Nós passávamos por dificuldades financeiras assim bem difíceis. Então, quando tivemos essa oportunidade, a minha mãe veio bem animada. E, para ela, sinceramente, isso não era errado, eu gravar uma música secular. Então, ela veio e falou, olha, recebemos tal proposta, você só vai colocar a voz, o resto ele vai custear tudo, shows, banda, o CD, tudo por conta dele. Então, sem nem pensar muito, eu falei que eu não queria, porque a minha voz eu dedicaria somente a Deus. E minha mãe sempre lembra que eu ainda falei assim, se algum dia eu usar a minha voz para alguma coisa que não é de Deus, que Ele tire essa voz de mim, porque o dom é dele, não é meu. Então, minha mãe não me obrigou a nada, ficou por isso mesmo. Eu me batizei mais ou menos na mesma época, continuei na igreja. Aquela senhora que eu falei para vocês que nos deu estudo bíblico, ela era assim quem nos mantinha firme na igreja.
Nós morávamos umas 3 quadras para cima da igreja, mas mesmo assim ela passava na nossa casa para nos levar, para não deixar que nada atrapalhasse. E, infelizmente, ela faleceu, então nós não tínhamos mais essa pessoa para nos manter firme. Quando eu completei acho que 18 anos, 17 para 18, eu comecei a estudar canto lírico e me apaixonei por essa área. E eu comecei a perder o interesse pela igreja. E também tinha outros fatores, questão de adolescência. Recebia muitas críticas na igreja e pela questão de cantar. E sabe como é adolescente, é mais difícil. E eu já tinha um temperamento bem difícil, que depois eu vou contar para vocês na próxima música. Então eu falei, olha, eu não vou mais ficar aqui. Peguei e comecei a me afastar da igreja e comecei a cantar fora. E alguns anos depois comecei a cantar lírico. Um pouco antes eu cantei numa banda de rock. Já cheguei a me apresentar no programa do Raul Gil, mas o que eu gostava mesmo era do canto lírico, dos coros líricos que eu me apresentava. Já me apresentei no Teatro São Pedro, em São Paulo, e eu me sentia deslumbrada, porque tudo que eu nunca tinha recebido na igreja eu recebia lá fora, que eram bons cachês, elogios de grandes maestros, e aquele mundo que eu jamais imaginava, de glamour, porque o mundo do canto lírico é muito glamuroso. E eu não imaginava que eu poderia estar num lugar daquele. Então eu comecei a pensar, eu vou ter um nome conhecido, meu nome vai ser conhecido. E eu perdi totalmente aquela essência que eu tinha, que esse dom era de Deus, mas sim que esse dom era meu, que eu era boa, que o dom era meu. Então, fui cantando e participei de um concurso chamado Maria Callas, em São Paulo. E depois desse concurso, eu recebi um convite para estudar em uma das melhores escolas de canto do mundo, em Milão. Na época, eu receberia uma bolsa de estudos de 1.300 euros por mês, só para estudar. Era tudo que eu queria para a minha vida, né? Uma carreira internacional, estudando na melhor escola do mundo. Então, por coincidência, eu reencontrei a minha primeira professora de canto, que foi a Filomena Camilo. Não sei se algum irmão aqui teve o prazer de conhecê-la, mas ela é uma pessoa maravilhosa. E quando eu a reencontrei, mostrei os formulários para ela e comentei sobre a oportunidade, o que eu tinha recebido. Ela falou, olha, Suzy, é uma ótima oportunidade, mas é o que Deus tem para você? Falei, olha, Filó, não sei se é o que ele tem, mas é o que eu quero. Aí ela falou, você tem que ver se é o que ele quer. E continuamos conversando, e ela me conhecia muito bem, porque nós somos muito amigas. E apesar daquele tempo de distância, por conta ela estava no ministério e eu cantando fora. Então nós nos víamos muito, mas a amizade continuava a mesma. Então, e ela me conhecia, sabia alguns problemas que eu tinha. Ela falou, olha, Suzy, eu acho que você só vai ter paz a hora que você vier para o ministério e se dedicar só a Deus. E conversamos muito, ela acabou me convencendo, eu não fui estudar fora. Ela me levou num estúdio da família dela, e lá eu gravei o meu primeiro CD, Pra Honra e Glória de Deus. E gravei o segundo também lá. E cada igreja que eu vou, cada dia da minha vida, ele me mostra mais claramente que realmente não teria outra coisa para mim que não fosse o ministério. Que o meu lugar é aqui. Que eu fui feita para isso. Que eu fui feita para honra e glória e louvor dele. Nada além disso. E hoje eu entendo que nós somos apenas como pincel na mão do grande pintor que é ele. Que nenhuma glória, nenhuma honra deve ser dada a homem nenhum, somente a ele. Somente a ele que é digno de toda a glória, todo o louvor. E hoje eu me rendo somente a ele, para que ele faça a obra, para que o que eu faço seja para a glória dele, para que ele seja glorificado através do meu louvor. E agradeço a ele dele não ter tirado o meu dom, quando eu falei que se eu usasse para outra coisa que ele tirasse. Eu agradeço dele não ter tirado, dele ter deixado esse dom comigo. Eu sei que ele sabia que eu voltaria,
que eu não ia ficar longe muito tempo. Eu tive alguns problemas, acho que por uma infância muito traumática que nós tivemos. Eu desenvolvi alguns problemas psicológicos, alguns transtornos. Eu tive bulimia, anorexia, tive depressão, tive um problema de transtorno de personalidade chamado borderline. Então, eu era muito difícil de convivência. Eu não tinha... Eu nunca consegui trabalhar fora, porque eu nunca consegui lidar com pessoas. Porque eu tinha dificuldade. Eu trabalhei, acho que 8 meses fora, e eu briguei com a menina lá que precisaram separar, porque eu tinha problemas com esse problema que se chama borderline. E era bem difícil a convivência comigo, até a minha família tinha dificuldade de conviver comigo. E também acho que tudo acabava piorando isso, a bulimia, a anorexia, e eu tinha a impressão que todas as pessoas olhavam para mim e estavam me achando gorda e feia. Então eu já ficava com raiva delas e já me afastava. E com isso ia ficando cada vez mais sozinha e mais no meu canto. E teve uma época, depois de várias brigas que eu tinha tido com várias pessoas, que eu acabei tendo um problema na minha casa e acabei saindo de lá e fui morar sozinha. Nessa época eu já cantava fora. Então eu fui morar sozinha e fiquei pensando. Isso foi bem pouco antes de eu voltar para a igreja. Fui morar sozinha. Ela me desconcentra. Então, ali, depois que eu fui morar sozinha, voltando ao assunto aqui, eu fiquei pensando, eu achava que a culpa era das pessoas, eu pensava que ninguém fazia o mínimo esforço para me entender. Ninguém fazia o mínimo esforço para pensar por que eu era assim, o que eu tinha passado para ser assim. Então, eu sentada ali na cama, eu comecei a pensar, será que realmente são as pessoas ou sou eu? E comecei a pensar, será que eu sou tão ruim assim? Será que eu não mereço ser amada, que ninguém pode gostar de mim? E chorei bastante, conversei bastante com Deus. E naquela noite eu tive um sonho que o Senhor veio até mim. Eu estava sozinha numa igreja e Ele veio e me abraçou, sorrindo. E aquele abraço foi mais do que real. Eu sei que realmente Ele foi ali naquela noite no meu quarto para me abraçar, para me confortar, porque Ele sabia o tanto que eu estava precisando. E Ele disse que Ele me amava independente do que a vida tinha me tornado, independente de tudo que eu tinha passado, independente dos meus problemas, independente do que eu tinha feito. Ele me amava. Ele me amava por quem Ele é. E nós tivemos uma longa conversa e Ele disse que Ele me ensinaria a viver. E que eu só precisaria deixar. E depois desse sonho, eu fui deixando. Então, depois de um tempo, eu acabei voltando para a igreja e fui deixando Ele falar comigo. Fui deixando Ele me mostrar como que eu deveria viver, como que eu deveria... nos mínimos detalhes. Ele foi me mostrando como eu deveria me alimentar. Eu tomava vários remédios por conta desses transtornos que eu tinha. Eu tomava antidepressivo, calmante, estabilizador de humor, remédio para dormir. Tinha mais um lá, porque eu não lembro o que era. Acho que eu tomava uns 5 remédios. E ele me falou que eu não precisava de tudo aquilo, que eu não precisava de todos aqueles remédios, porque ele ia me ensinar, me alimentar de uma forma que eu não ia precisar de tudo aquilo. Irmãos, eu não estou falando para ninguém aqui que tem depressão deixar remédio, não, viu? Isso aí foi uma coisa entre mim e Deus. E
Ele me mostrou que eu não precisava, porque Ele ia me mostrar o que fazer. Então, desde então, Ele vem me ensinando a me alimentar, o que eu tenho que fazer, como eu tenho que fazer, e Ele transformou a minha vida, porque eu deixei Ele agir, porque eu deixei Ele me amar, porque eu entendi o quanto Ele me ama, o quanto eu sou importante para Ele, porque eu achava que eu tinha sido um erro, que não tinha motivos para eu estar ali, que eu era um acidente. Mas Ele me mostrou que não, porque naquele abraço que Ele me deu, naquela noite Ele falou que Ele não cometia erros. E como eu poderia pensar que eu era um erro? E hoje eu sei que jamais eu poderia pensar que eu sou um erro. E eu digo para você que está aqui nessa noite, nunca pense que você é um erro, que você não deveria estar aqui, que você é um acidente. Porque o Deus que te fez não comete erros. Ele não faz acidentes. Tudo que Ele faz é muito bem feito. É perfeito, é completo, é maravilhoso. E quando eu compreendi o quão maravilhoso Ele é, e quão maravilhosas são as obras que Ele faz, e nós somos o que de mais perfeito Ele fez, como eu poderia me sentir tão feia se eu sou a imagem e semelhança dEle? E Deus não é feio. Como eu poderia me sentir tão feia? Como eu poderia achar que o que Ele fez é feio? Eu entendi o quanto Ele me ama, o quanto Ele nos ama, que me ama além do que eu fiz, que me ama além do que eu sofri, que me ama além do que eu passei, que me ama porque Ele é Deus, que me ama porque Ele é o próprio amor. E acho que eu não tenho mais nada para falar, só enquanto eu canto essa canção. Eu gostaria que você se sentisse amado pelo Senhor. Porque não há motivos para você achar que não é amado. Porque Ele deu a própria vida por você. Amém. Quando minha mãe se casou, ela era muito nova, ela tinha só 16 anos. E não tinha quem não dissesse que meu pai era um bom partido, que ela tinha se casado muito bem. Mas com o tempo meu pai começou a mudar. E com o passar dos anos ele começou a roubar, a matar, usava drogas, chegava em casa sujo de sangue, porque tinha matado alguém na rua. E minha mãe vendo aquilo, os meus irmãos, nós vivendo aquele inferno. E a polícia invadia a nossa casa constantemente, às vezes para prendê-lo, às vezes para buscar coisas que ele tinha roubado. E nós não tínhamos vida, aquilo era um inferno. Ele tentou matar minha mãe várias vezes porque estava drogado, mas o Senhor sempre protegendo. Então, uma certa vez eles foram para o Pará, se não me engano, acho que foi Pará. E lá, em um confronto com a polícia, eles acabaram morrendo. Então, nós nos mudamos para o interior de São Paulo. E lá minha mãe achava que, se houvesse um Deus, Ele estava a quilômetros-luz de distância dos nossos problemas. E lá, nós fomos morar na casa da minha avó, e mais alguns parentes moravam nessa casa, além da minha avó e do meu avô. E minha mãe tinha que trabalhar, então ficávamos eu, meu irmão, minha irmã e mais uma tia minha que era pequena, e mais algumas pessoas. O meu avô bebia o dia todo, e era aquele inferno, às vezes ele brigando com a minha mãe, às vezes brigando com a minha tia. Então nós saímos de um inferno para viver outro. E nesse lugar onde nessa casa da minha avó onde nós fomos viver, uma pessoa da própria família
Ela abusava de nós, de mim, do meu irmão e da minha irmã, e da minha tia mais nova. E nós, assim, nunca contamos para ninguém, nem falávamos para minha mãe. Nós tínhamos, não sei se era medo, se era vergonha. E então, até que minha mãe conseguiu construir uma casa com o dinheiro do seguro da morte do meu pai. E nós nos mudamos, só a família, eu e meus 2 irmãos e minha mãe. E começamos a frequentar a igreja. Então, o Senhor transformou as nossas vidas, nos tirou daquele inferno que nós vivíamos. E hoje eu testemunho essas coisas não para falar dos sofrimentos, mas para falar para vocês de um Deus que nos livra de tudo isso. Porque Ele nos abençoou imensamente. Ele colocou pessoas nas nossas vidas para nos ajudar em todos os sentidos. Porque eu me lembro que a igreja fazia mutirões para ajudar a construir nossa casa. E eles ajudavam financeiramente, não era só no trabalho braçal. A senhora que nos deu estudo bíblico também nos ajudava muito com alimento, brinquedo, roupa, porque essas pessoas se deixavam ser usadas por Deus. Então, o que eu quero falar para vocês nessa noite se deixe ser usado por Deus. Não olhe para o que você está sofrendo nesse momento. Eu sei que não é fácil, às vezes as pessoas falam, poxa, é fácil você falar, não olha para o teu sofrimento. Não é fácil. Mas nós temos um Deus que pode nos livrar de tudo. Porque é um Deus que nos ouve. Independente de onde você está. Se você perdeu um ente querido, se o seu casamento está se acabando, se você está preso a um vício, se você ficou sozinha para criar os seus filhos, Ele está te ouvindo e Ele vai te livrar. Ele vai restaurar a sua vida, assim como Ele restaurou as nossas. O que eu testemunho para vocês hoje é de restauração, não de tristeza, mas de vidas restauradas. Porque de tudo que nós passamos... Obrigada. Porque de tudo que nós passamos... Hoje a minha mãe é enfermeira, é bióloga, o meu irmão é advogado, eu sou musicista, minha mãe está com a gente, é contadora. E tudo isso que o Senhor fez, nenhum mérito é nosso, porque foi tudo que Ele fez. E todos nós estamos na igreja ao lado dEle, não só por estar na igreja, numa instituição, mas por estar ao lado dEle, por ser discípulos dEle, por dedicar as nossas vidas a Ele. E eu dedico a minha vida a Ele em gratidão a tudo isso que Ele fez, a ter limpado a minha vida, a ter restaurado a minha vida. Querido Deus, nós lhe agradecemos porque temos a certeza que o Senhor está aqui. E a sua presença é quase que palpável. Nós sabemos que você está aqui para curar as nossas feridas, para transformar as nossas vidas. Então vem sobre nós, Senhor, e nos restaura. Cobre a nossa nudez, Senhor. Nos cobre com teu santo manto. Nos unge, Senhor, com teu óleo sagrado. Nos faz novo, Senhor. Porque nós sabemos que todas as coisas são feitas novas em suas mãos. Perdoe os nossos pecados, Senhor. E dê-nos uma boa noite em sua companhia. E não nos deixe, Senhor, um minuto só. Nunca mais, Senhor. Faça morada em nós. Viva em nós, Senhor. Nós te convidamos. Nós pedimos. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, irmãos, eu agradeço de vocês terem me recebido aqui. E, como eu disse, eu tenho 2 CDs. Pode falar? Tenho 2 CDs e acho que estão ali na porta.
E quem gostou, adquire. Quem não gostou, adquire e dá de presente, que isto é trabalho missionário. E todos podem adquirir, até os que não vieram prevenidos. Pode, né? Cadê o... Pode, né? Pode? Pode. Então, vamos comprar CD. Amém. Abençoe o ministério.